Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja gostando muito do nosso curso, que você tenha aproveitado todas as nossas conversas, considerações e conteúdos. Eu quero fazer um vídeo especial nesse curso para comentar e recomendar alguma bibliografia extra, além daquilo que eu já tenho recomendado nas aulas. Lembrando que você pode, em todo momento, que você tiver dúvidas a respeito dos assuntos tratados aqui no nosso curso, você pode enviar um e-mail para mim, fazer as suas perguntas, os seus questionamentos por escrito. Se você prefere falar do que escrever, você me manda um e-mail e vamos marcar uma conversa via Meet para que você possa tirar suas dúvidas relacionadas aos assuntos abordados no curso, tá bem? Isso faz parte do atendimento personalizado que eu ofereço em todos os meus cursos. Então, adquirindo o curso, você tem total direito de ter as suas dúvidas atendidas. Claro que eu não estou aqui como dona da verdade, por isso sempre vou fornecer para você mais de uma visão, caso haja, tá bem? Eu não priorizo a minha posição quanto a determinados assuntos. Eu trago os questionamentos e por isso já na primeira aula você verificou que eu já trouxe citações de pesquisadores renomados e que com os quais eu não concordo, para que a gente pudesse falar das possibilidades existentes na, nos estudos oficiais e acadêmicos a respeito do assunto. Mas vamos lá, eu quero comentar alguns, tem muito material aqui, quero recomendar, e vamos começar pelas biografias do diabo, porque existem muitos livros que se propõem a serem biografias dessa personificação do mal, denominada diabo, Satanás, Lúcifer. E tem algumas. O material que foi elaborado para esse curso foi fundamentado em muitos desses materiais que eu vou mostrar aqui para você, tá bem? Um deles é esse aqui, A História do Diabo no Brasil, do Alfredo dos Santos Oliva, da Fonte Editorial. E esse livro aqui é muito bom, porque ele vai tratar especificamente dessas questões relacionadas ao imaginário sobre o diabo na cultura brasileira, ou seja, em diferentes períodos da nossa história e também influenciados por diferentes mitologias. A história do diabo no Brasil é fantástico, e o Oliva especificamente faz muita análise sobre essas questões da projeção da ideia do mal para o diferente, para o outro, para o estranho, tá? Então, recomendo demais esse livro, muito gostoso e necessário nos estudos a respeito do mal, do diabo e da personificação do mal. Muito bem, recentemente saiu um livro, O Diabo, uma biografia do Philip Almond, pela editora Vozes. Esse livro, a gente precisa ler, sempre localizar as leituras, porque toda a obra é a extensão do seu autor, e as editoras tendem a publicar coisas da linha teológica que seguem, no caso de editoras cristãs, no caso de editoras que tenham alguma tendência religiosa. Nesse caso, e essa biografia, que eu colocaria entre aspas, vai sempre seguir as construções sobre o diabo dentro da igreja cristã oficial, a igreja católica, tá, na história. Então, vai seguir essa linha, narrando como se todos os mitos e construções sobre o diabo e hermenêuticas inventadas sobre os textos bíblicos sejam verdade, sejam fato. Então, a grande questão deste livro é isso, vai seguir, se você quer saber exatamente como é a construção do diabo no contexto da igreja cristã da antiguidade e do catolicismo, você precisa ter esse livro que ele vai te guiar nesse sentido, levando-se sempre em consideração que a fala é a partir do contexto católico, tá? Aí nós temos esse aqui, que é
já de outro contexto, Biografia do Diabo Brasileiro, Estudo e Análise das Práticas e Crenças da Demonologia, e aí é pela AD Santos. E nesse caso, esse material aqui, ele já vai ser, ele já vai trabalhar a partir do contexto protestante. E, claro, como eu falei no curso, a questão da demonologia, ela se diz como uma ciência, mas ela não é uma ciência, ela é uma extensão da teologia cristã, e porque sempre vai falar a partir dos mitos cristãos a respeito do diabo. Tá? Então, essa é a grande questão da demonologia, porque muitos questionam, não, mas como é que eles não vão reconhecer que estão falando a partir do cristianismo? Exatamente para ter esse status, essa aparência de ciência, tá? Então, esse material vai ter essa aparência, sim, e tratando no contexto do Brasil, mas com uma visão protestante a respeito do diabo. E nesse caso, lembrando, quando é cristão, sempre vai olhar as outras religiões como possíveis demônios ou figuras do mal. Tem duas biografias que eu considero qualidade, além do livro do Oliva, é essa daqui, né? Diabo, uma biografia do Peter Stanford, que é fantástico, vai trazer textos aprofundados, vai trazer muito material histórico, muitos documentos, e é, a grande questão aqui, a limitação que eu verifico nessa obra especificamente, é que também vai ser levar muito em consideração mitos de algumas dos monoteísmos sobre os mitos de outras religiões. Então vai dar uma certa primazia aos mitos monoteístas, tá? Mas é uma biografia fantástica que traz muita bibliografia. E essas duas são as que eu considero assim as melhores em relação à figura do diabo. Essa Satã, uma biografia do Henry Asgard Kelly, é maravilhosa. Vai, inclusive, trazer manuscritos antigos, trabalhar a visão do mal na antiguidade, vai levar em consideração a figura do mal no Antigo Testamento, com a ressalva de que vai chamar Satã de uma personificação do mal, de um demônio, no Antigo Testamento, o que não é verdade, porque não domina o hebraico e por isso não sabe identificar que Satã não é um nome próprio no Antigo Testamento. Tirando essa questão, esse livro é fantástico, gente. E recomendo essas biografias para você se aprofundar nessa figura, na história, né? Tem essa outra aqui, Uma História do Diabo. Esse aqui, do século XII ao século XX, especificamente, que vai abordar grande parte daquilo que nós vimos no nosso curso. Então, recomendo demais, porque aqui já é a questão da história, da literatura e da arte, né? Então, eu entendo que é muito mais honesto a partir de uma história do diabo, não é a biografia do diabo. Então, é muito mais numa linguagem científica de pesquisa, reconhecendo a limitação e o recorte de tempo da história que vai analisar. Maravilhoso, viu, gente? Demais. Todos esses foram utilizados para o conteúdo do curso, né? O Diabo no Imaginário Cristão, do Carlos Roberto Nogueira, da editora Edusc, muito importante, porque vai fazer o recorte e vai perceber que como essa figura foi elaborada nesse contexto específico do cristianismo, ou dos cristianismos, certo? Recomendo. Essa aqui, Biografia do Diabo, o Diabo como a sombra de Deus na história. E aqui, é do Alberto Costeira. E esse livro especificamente já vai fazer uma abordagem da importância da construção da figura do diabo para a manutenção do poder e da autoridade da figura divina. E
também é interessantíssimo esse livro, e importante na nossa reflexão a respeito da necessidade das culturas de se canalizar, de apontar o mal para localizar o bem em si mesmo, tá? Agora, tem outras questões, outros materiais, né, que eu recomendo. Este aqui, O Paradoxo da Serpente, Cristianismo, a Fé Usurpada. Esse livro aqui é da editora Record, mas é uma perspectiva cristã. É uma perspectiva que vai. Eu falo cristã porque se propõe a fazer uma análise científica, mas leva em consideração as mitologias cristãs sobre os textos bíblicos como se fosse algo que pode ser repetido literalmente. Então, recomendo um certo cuidado na forma como se lida com os textos bíblicos, porque também não se domina as línguas em que os textos foram escritos, e por isso passa-se como se a mitologia e a interpretação cristã dos diversos cristianismos fossem a palavra final sobre os textos bíblicos. Então, mas mesmo assim, eu vou recomendar demais, porque vai analisar a figura da serpente, e algo que vai também fazer uma ponte para o nosso curso de fevereiro, que eu vou citar daqui a pouco. Tá bem? Os cursos deste ano eu já vou falar. Aqui tem um manual de demonologia da fonte editorial do Carlos Augusto Vailate, que vai trazer basicamente os fundamentos, as questões todas relacionadas ao que é demonologia, como funciona, o ideário imaginário da demonologia. Então, para curiosos, né, preciso dizer que a demonologia acaba sendo uma vertente religiosa do próprio cristianismo, e por isso tem a sua mitologia própria, os seus equívocos de interpretação dos textos bíblicos, as suas fundamentações sobre os livros apócrifos e outras questões. Então, sobre demonologia especificamente, tem esse também, tem muitos materiais. A Dark Side, claro, Dark Side é um livro por vida que a gente compra, porque é caro pra caramba, né? Mas são livros lindíssimos, e a Dark Side publicou esse dicionário dos demônios. É só um dicionário sobre demônios. Então, é lindíssima a encadernação. Isso aqui é com bastante ilustração, né? E a fundamentação para esse dicionário é a demonologia, são os mitos interpretados e passados pela lente dos cristianismos. Então, você vai ver muito da questão dos exorcismos, até mesmo, veja, quando eu falo de passou pela lente dos cristianismos, tem que se levar em consideração que até mesmo as igrejas autodenominadas satânicas e cultos em torno do diabo estão lendo os textos antigos com uma lente cristã, uma lente cultural cristã, e por isso vão sempre ser influenciados por esses mitos e essas interpretações. Acho esse livro aqui lindíssimo, e também para conhecer as mitologias envolvidas, né? Lembrando só, eu não vou citar todos os textos que eu citei em aula, porque tem muitos outros materiais, lembrando que você pode pesquisar o teatro de José de Anchieta com relação à demonização das culturas dos povos indígenas nas Américas, tá bem? Principalmente aqui no Brasil. Esse livrinho aqui até de bolso, né? Da Vozes de Bolso, né? A editora Vozes lançou essa linha de livros, Vozes de Bolso, e saiu recentemente Contos e Lendas do Diabo. E é interessantíssimo esse livro, é uma delícia, porque aí sim vai tratar do imaginário em torno do diabo como imaginário, como conto, como lenda. E aí são histórias, narrativas, e também muitas influências culturais, tá? Uma delícia esse aqui. Você pode, inclusive, adquirir todos os livros da Vozes usando o meu cupom promocional, que todos os meses nós vamos ter. É só você ficar atento às minhas redes.
Este livro aqui, O Diabo, Lutero e o Protestantismo, do padre Júlio Maria de Lombardi, e isso aqui é o exemplo clássico de demonização do outro, né? Um livro escrito por um padre, falando sobre o diabo, o protestantismo, e Lutero demonizando o movimento da reforma protestante e da representatividade de tudo que Lutero fez em relação à Igreja Católica, né? Lembrando que, se você ler os escritos de Lutero, você vai ler, por exemplo, que para ele o Papa era um jumento, ele escrevia literalmente essas questões. Você vai ver a mesma animalização do diferente. E aqui nós temos um movimento oposto, né? Um padre demonizando Lutero, o movimento protestante, e essas questões todas. Então, esse livro aqui, especificamente, é um exemplo da Calvaria Editorial, e a gente, lembrando, localiza o autor no contexto religioso, no contexto histórico dele, para entender a linha que ele vai seguir e saber interpretar o que ele está dizendo, tá? Já tem outro livro aqui da editora Novo Século, Lutero e a Igreja do Pecado, de Fernando Jorge. Esse livro aqui, ele vai trazer a influência de Lutero na demonização do outro, a influência de Lutero, a necessidade do diabo no discurso de Lutero também, e naqueles que o seguiram. Veja que o diabo se tornou um forte argumento na pregação de Martinho Lutero, e isso é importantíssimo. Ele era basicamente, aqui até atrás é interessante, eu vou ler o trechinho de trás desse livro, porque eu achei interessante a forma como resume a ideia do livro. Obcecado pelo diabo, Lutero o associou à Igreja Católica do seu tempo, da qual esse alemão era membro, monge agostiniano, passando a ver nela a Igreja de Satanás. Eis a tese central desse livro perturbador, tese apoiada em argumentos cerrados e riquíssima documentação. Então, você vai ter aqui exatamente o oposto deste outro aqui. Enquanto Lutero apontava a Igreja Católica como a Igreja do Diabo, os padres vão dizer que Lutero e o protestantismo são o movimento do diabo. Então, você vai ter esses embates dentro dos cristianismos, e dessa forma você pode ter uma visão mais ampla dessa guerra que se faz usando o diabo, né? Esse livro aqui eu achei somente em sebo, tanto que eu tive que encapar ele com papel contact, que estava todo se desfazendo, né? Mas esse livro aqui, especificamente, se chama Uma Consciência contra a Violência, de Castello contra Calvino, né? Sebastião Castello foi um pastor calvinista da época da Reforma Protestante e que abandonou o ministério após testemunhar presencialmente atrocidades que estão registradas nesse livro. Então, Stefan Zweig, ele vai fazer todo um apanhado sobre as atrocidades testemunhadas por Sebastião Castello de Calvino e seus seguidores, massacre de várias pessoas em nome da fé, principalmente daqueles que não queriam se submeter aos seus dogmas, e, claro, vai mencionar as revoltas internas dentro dos primeiros movimentos protestantes. E você vai sempre ver o peso do mal sendo projetado para aqueles que se quer anular, se quer condenar, e assim legitimar a própria identidade, legitimar a própria fé e dogma nesse contexto, né? Algumas outras obras sobre a questão do poder da igreja, sobre a questão do mal envolvendo, né? Igreja e Poder, Plenitude do Poder e Soberania Popular, em Marcílio de Pádua. E aqui a gente vai perceber
questões relacionadas à desigualdade social, à hierarquia social, à aristocracia e o poder da igreja ao controlar certos movimentos. Claro que a figura do mal, a figura do diabo, vai ser importantíssima nesse processo de dominação. Um livretinho escrito pelo meu orientador do doutorado, né, e publicado pelo CEBI, Violências em Nome de Deus, Monoteísmo, Diversidade e Direitos Humanos, do Luiz José Dietrich, que é meu orientador do doutorado, e é um livretinho que você encontra no site do CEBI, e muito bom, e inclusive, se você tiver algum interesse, eu penso em algum momento, como talvez ele não seja mais publicado, e eu estou pensando em digitalizá-lo, né? Assim que eu fizer, eu vou colocar na pasta de bibliografia de vocês, porque vai tratar de violências em nome de Deus, e que o Luiz José Dietrich vai designar isso como obra do diabo. Então, é uma visão a partir do catolicismo, do contexto cristão católico, entretanto, é uma visão que vai, muitas vezes, condenar a próprio posicionamento, muitas vezes, da Igreja Católica. Vale a pena a discussão. Esse outro aqui da fonte editorial, Inquisição Sem Fogueiras, a história sombria da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui vai mostrar o envolvimento da Igreja Presbiteriana do Brasil na ditadura militar, em inúmeros outros momentos da história, em que se colocou para a execução, o extermínio de vidas, física e simbolicamente, tá? Então, essa Inquisição sem fogueiras foi realizada, sim, por movimentos protestantes, e há extensa documentação sobre isso. Muito bem. Em relação à Inquisição, tem 2 livros básicos que eu recomendo: A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial, de Sônia Siqueira, esse aqui da fonte editorial também, vai trabalhar os movimentos inquisitórios, conciliares para heresia e apontar essas divergências, são movimentos fundamentados na identificação do mal e no extermínio dele. Então, é importantíssimo a gente relacionar, sim, a história das inquisições, os tribunais relacionados, né, Santo Ofício, entre outros, para mostrar o quanto o imaginário do mal está sempre circundando essas questões. Por isso, eu recomendei também o Malleus Maleficarum, que é a base, o fundamento para a identificação de bruxas na época da Inquisição, e que está disponível na pasta de materiais de vocês. E esse aqui, História das Inquisições, Portugal, Espanha e Itália, séculos XV a XIX. Esse manual aqui básico do Francisco Bettencourt já é da Companhia das Letras, já vai te dar uma boa noção da questão. Então, esse material aqui eu considero base para entender o processo das inquisições, ok? Muito bem. Quando a gente fala de literatura, eu recomendei basicamente 2 obras para entendermos o imaginário do diabo no contexto da Igreja Católica e no contexto da Igreja Protestante puritana. E quando eu falei da Divina Comédia, eu tenho aqui duas versões, 2 edições da Divina Comédia. Essa aqui é lindíssima, né? Então, tem uma que é mais a aparência e a outra é mais o conteúdo, tá? Porque se você quer ver material ilustrado, se você preza por essas questões, e eu não tenho nada contra isso, que se eu fosse rica eu também teria, se eu fosse rica eu não seria rica, né? E aí, esse box da Divina Comédia aqui, é maravilhoso, do grupo Novo Século, que tem os 3 volumes em capa dura, é um box lindíssimo, e aí, junto com os 3 volumes, vem com um guia aos navegantes, que vai explicar com gráficos, todas as questões do paraíso, do inferno. Aí você vai ler e vai entender o que ele está dizendo, porque tem esse guia para os navegantes junto
com os 3 volumes, né? Para quem não sabe, você tem a viagem da personagem principal é através do inferno, purgatório e paraíso. Cada um desses volumes é capa dura e vem com um marcador relacionado ao volume, que nem esse aqui é do inferno, e vem com ilustrações básicas. Se não me engano, essas ilustrações são repetidas em vários volumes, então é um material bom, é todo em poesia, então ela a tradução toda tentou manter o formato do texto original, porque ele foi escrito em italiano, em poesia, então ele é um texto poético e por isso não é tão simples de interpretar, tá? É preciso dizer que não é uma leitura tão simples assim para quem está acostumado apenas com narrativas, né? Apenas com histórias, porque ler uma história em forma de poesia, ela exige um pouco mais, e principalmente uma poesia que não foi escrita em português, mas traduzida do italiano. Para quem lê em italiano, eu considere ler na original, que vai ficar muito melhor. E aí, nós temos essa opção também à nossa disposição pela editora 34. E preciso fazer uma observação: a editora 34 tem as melhores traduções em inúmeros materiais, até literatura russa. As traduções dessa editora são fantásticas. Então, particularmente, eu recomendo mais as traduções, se você quer chegar mais próximo dos textos nas línguas em que eles foram escritos, as traduções da editora 34 são melhores. Aqui, essa edição é bilíngue, é italiano e português. Então, você tem os 3 volumes, Inferno, Purgatório e Paraíso. Quando você pega o volume, você vai ter sempre 2 colunas em cada página, a coluna em italiano e a coluna em português. Então, essa edição aqui, eu recomendaria mais por causa do conteúdo, e você pode até trabalhar o seu italiano junto, né? Acaba sendo um material que te ajuda, inclusive, na aquisição dessa língua. Muito bem. Lembrando que a Divina Comédia vai resumir o imaginário sobre o diabo no contexto da Igreja Católica. Quando eu falo sobre o imaginário do diabo no contexto da Igreja Protestante, você vai ter outras obras à disposição, como o caso do Paraíso Perdido, de Milton. Milton era puritano. Lembra que eu recomendei para você assistir o filme A Bruxa, que é um filme que mostra como era a vivência e também o imaginário de uma família puritana protestante, que é a família representada no filme A Bruxa. A minha edição favorita do Paraíso Perdido não é a edição escrita. A minha edição favorita do Paraíso Perdido é da Dark Side, tá? Eu tive aqui, né? Vou precisar de mais 3 vidas e mais uns rins para vender. Essa aqui é com o desenho do Pablo Ayladel. Por quê? Porque essa edição aqui é em quadrinhos, tá? Ela é fantástica, essa edição do Paraíso Perdido de Milton, e ela é toda em quadrinhos. Então, vai ter o texto integral aqui de Milton, inclusive o marcador é uma maçã mordida. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui a gente se rende, né? A gente se rende quando vê a coisa. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, maçã, né? A palavra. Por que maçã está relacionada à narrativa de Gênesis 3, né? Que é a narrativa da serpente tentando Eva e Adão? Porque que no texto não diz que fruta que é, mas a tradição diz que é maçã. A relação é muito simples, inclusive eu pus um videozinho na pasta de vídeos e áudios de vocês, da série Salem, que tem na HBO.
Agora, nessa cena que eu coloquei lá para vocês, até é falado uma questão real, porque maçã em latim é malum, e é a mesma palavra para mal, ok? M-A-L. Então, a questão do mal e da maçã, não é que a maçã não era uma maçã física. A grande questão é que a palavra maçã é mal em latim, tá? E aí você tem esse jogo de palavras que relaciona a figura ou a imagem da maçã a essa situação. O diabo da Divina Comédia é um torturador no inferno. É o rei do inferno torturador. O diabo do paraíso perdido de Milton é um sedutor, é um tentador, tá? Então, é o diabo no imaginário protestante puritano, que podia se vestir, se fazer de bonito, de inteligente e seduzir as pessoas, principalmente as mulheres, e por isso toda aquela questão das bruxas, etc. Então, recomendo, tá? Se você tiver condições, essa edição da Dark Side é lindíssima. Também tem outras edições com o texto, apenas. O texto está em prosa, né? E aí você consegue acompanhar essa ideia de como é o imaginário a respeito do diabo em contextos religiosos distintos. Esse livro aqui, né, da editora Paulus, A Sombra e o Mal nos Contos de Fada, da Marie-Louise von Franz, é delicioso, e ele já vai para o lado da psicologia da religião, do imaginário. Então, vai analisar o mal nos contos de fada, recomendo, não recomendo toda a coleção, esse Amor e Psique, eu não recomendo todos os livros, porque às vezes tem a tendência, por causa da influência de Jung, tem a tendência a trabalhar com muitos estereótipos. Então, tem que ter um pouco de cuidado nessa questão, porque os arquétipos são, na verdade, estereótipos, né? E aí a gente tem que ler sabendo desses pressupostos que estão sendo seguidos no material. Em relação à história moderna, né? A ideia do mal hoje está muito relacionada a atrocidades, e eu considero essa obra aqui interessantíssima, porque o nome do livro é O Diabo na História, e esse livro vai falar sobre comunismo, fascismo e algumas lições do século XX. E nesse caso, né, da Vide Editorial, nesse caso vai trabalhar com o mal como espectro político, e essa demonização do espectro da oposição. Muito interessante, levando-se em consideração inúmeros contextos, e então recomendo essa ideia do diabo na história, como essa demonização do espectro político. Também tem esse livro aqui, tá? Também, esse aqui é da Intrínseca, Medicina dos Horrores, a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. E quando especificamente se fala de medicina, nós temos que levar em consideração que o que é visto como bom e o que é visto como mal, na história, ele pode mudar dependendo da época. Por exemplo, na época em que muitas das descobertas da anatomia, dos experimentos, até mesmo de médicos nazistas, eram vistos como aterrorizantes, e que hoje a ciência tem um olhar de coisa boa para aquilo que resultou dessas atrocidades. Então, fica numa situação em que a gente precisa perceber que muito do que nós temos hoje, que valorizamos como algo bom, como vacinas e inúmeras outras questões da medicina, né, avanços tecnológicos, até mesmo a questão do raio-x e outras questões relacionadas à saúde, só existem hoje
porque, sob a nossa perspectiva, atrocidades foram realizadas na história, experimentos, e isso leva a pesar questões éticas. Então, aquilo que é bom e aquilo que é mal é, não é sempre preto e branco, não é sempre uma questão de alto contraste. Muitas vezes tem cinza na história, e são questões extremamente difíceis de lidar. Tá? Questões éticas que precisam ser pensadas. A própria ginecologia de hoje é fruto de experimentos em mulheres negras que não eram consideradas pessoas, tá? E que eram usadas como cobaias de médicos estupradores, inclusive. Então, se você pesquisar sobre a história da medicina, vai perceber essas questões éticas complicadíssimas. E aqui eu quero só chamar a atenção, antes de continuar, que tem mais um pedacinho ali, que é a questão da diferença entre mal com L e mal com U, que considero importantíssimo a gente falar. Aí, quando nós trabalhamos com os textos bíblicos, no Antigo Testamento não existe mal com L. Se tradutores utilizam a palavra mal com L no Antigo Testamento, eles estão sendo anacrônicos. O que existia na mentalidade do antigo Israel e Judá era o mal com U, mal no sentido de adjetivo, contrário de bom. Tá? Então, Javé, por exemplo, no pós-exílio, ele é reconhecido como aquele que faz o que é bom e aquilo que faz o que é mal. Tá? E até o que é bom é uma qualidade do ser bom ou ser mal. A ideia de mal com L, de bem, uma abstração que tem a ver muito com a forma como as coisas são feitas, com a natureza do bem e do mal, isso é a partir da filosofia grega, que se enfia nos primeiros judaísmos posteriores. Então, essa noção de bem e mal, como natureza, como intrínseco ao ser, e que reflete um antagonismo, é posterior ao Antigo Testamento também. E a gente precisa ter essa noção, porque é diretamente influência grega. Tá? Muito bem, aqui esse outro livro tem relação já à época contemporânea, a parte do diabo. Eu peguei esse livro não só pelo título, mas porque resume aquilo que é dito de subversão pós-moderna. Existem muitas críticas ao pós-modernismo e essa é uma delas, tá? E você vai encontrar muitos pesquisadores que defendem firmemente que o pós-modernismo é moda, é problema, tudo é relativo e coisas assim. Entretanto, o pensamento decolonial é fruto da pós-modernidade. E esse material aqui, que demoniza a pós-modernidade, vai ser um material importantíssimo na questão de também impedir os processos de decolonização, de estudos de gênero e outras questões, e por isso vão silenciar e anular e até violentar inúmeras identidades. Então, a demonização da pós-modernidade também existe. Claro que eu falei deste livro, Exu Não é Diabo, já mencionei da editora Madras, né? E recomendo, né? Também quero recomendar este livro aqui, da editora Rocco, O Grotesco Feminino, Risco, Excesso e Modernidade. E aí nós recomendo esse material porque vai trabalhar ele junto com o mito da beleza, que eu mencionei na aula, vão trabalhar essa ideia da mulher feia, da imagem diabólica, da imagem daquilo que não pode, né? Daquilo que vai ser rejeitado. E aqui ele vai falar sobre iconoclastia, vai falar de inúmeras visões psicanalíticas
e psiquiátricas, psicológicas, sobre a mulher e em torno da imagem do feminino. Também a questão de homens vestidos de mulher, entre outras coisas. Interessantíssimo esse material. Aqui, O Império do Grotesco, Muniz Sodré e Raquel Paiva, da editora Mauad. Então, todas essas ideias de grotesco, do feio, estão relacionadas à moralidade ou à questão do mal. Então, eu recomendo demais. Tem outros materiais, até relacionados ao imaginário, que também são importantíssimos. Por exemplo, o Eco, eu deixei lá atrás o livro, mas o Humberto Eco tem um livro chamado de Lugares Fantásticos, né? Lugares imaginários, porque tem o lugar ideal, o paraíso, o inferno, Atlântida, e todos esses lugares que existem somente no nosso imaginário e que vão determinar como nós tratamos as pessoas e como idealizamos nossos dogmas. Esse livro aqui recomendo, da Edições Loyola, Entender as Imagens Divinas da Violência no Antigo Testamento, Gerlinde Bauman. E aqui, especificamente, claro, vai tentar, de alguma maneira, processar os elementos do divino que violenta, do divino que manda matar. A Edições Loyola tem uma tendência de publicar materiais com mais embasamento científico no trato com os textos bíblicos. Recomendo a leitura, localizando sempre no contexto do cristianismo católico. Esse outro também da Edições Loyola, Divina Violência, abordagem exegética e antropológica, do Jean-Daniel Causse, da Eliane Cuvillier e do André Venin. Então, essa divina violência também vai tratar dos textos do divino, que manda matar, que violenta, que age com maldade, né? Que é mal com U, né? E que vai trazer essas outras questões relacionadas no Antigo Testamento. Esse aqui, do Daniel Sotelo, pela Fonte Editorial, Imaginários do Mal na Bíblia, na Teologia e na Filosofia, é um livrinho bem básico, para começo de leitura, localizando ele no contexto do cristianismo, tá? Então, o autor vai ter uma visão mais cristã a respeito do imaginário do mal na Bíblia, na Teologia e na Filosofia. Nós falamos um pouco sobre esse conteúdo na última aula do nosso curso. A Invenção do Monoteísmo, Deuses Feitos de Palavras, da Sacha Calmon, tá? Da editora Quixote. E esse aqui é fundamental, porque a gente vai perceber a elaboração divina através do discurso e de como se impõe a centralização daquilo que se considera bom, tá? Então, recomendo demais esse livro, muito bom. A Heresia dos Índios, Catolicismo e Rebeldia no Brasil Colonial, do Ronaldo Vanfaz, da Companhia das Letras. E aqui já vai tratar daquela questão da demonização do imaginário, da mitologia, da religiosidade dos povos indígenas. Tá? E aqui, especificamente, a partir do século XVI, é claro. Está quase acabando. Relacionada a isso, tem esse livro aqui, A Colonização do Imaginário, Sociedades Indígenas e Ocidentalização no México Espanhol, séculos XVI a XVIII, por Sérgio Gruzinski, da Companhia das Letras. E aqui vai tratar especificamente da América Latina como um todo, mais localizadamente no México, a região do México, e essa colonização do que é bom e do que é mal, dita e transformando a forma com que os povos indígenas mexicanos trabalham a questão do bem e do mal, do que é bom e do que é mal, tá? Então, essa influência da centralização e essa violência simbólica que se dá quando você coloniza o imaginário do outro, quando você diz para o outro como as coisas devem ser e o que elas devem significar.
Quero compartilhar, recomendar um livro do meu grande amigo e irmão, Ademir Barbosa Júnior, o pai de Hermes de Xangô. Ele está nas minhas redes. E no meu canal no YouTube, na playlist Só Lives, tem uma live que eu faço com o pai de Hermes de Xangô sobre a intraduzibilidade do sagrado. Você pode ir no meu canal e procurar essa live que eu faço com o pai de Hermes de Xangô. E eu quero recomendar um livro dele, Exu e a Teologia do Desalinho, para compreender um pouco essa figura de Exu, nesse caso aqui no contexto da Umbanda, está bem? O pai de Hermes é umbandista. É uma pessoa fantástica, um grande amigo. Ele está nas minhas redes e tem muitos livros que você adquire diretamente com ele, tá bem? Então, eu recomendo todos os materiais dele, esse especificamente sobre a ideia de quem é Exu. Se você lê em inglês, eu recomendo esse daqui, tá? Nakamowin Sa, For the Seasons, da Rita Bouvier. Rita Bouvier é uma indígena do Canadá, e ela escreveu esse livro está em todo em inglês, tá bem? Você pode importá-lo pela Amazon, e são poemas que ela faz. Inclusive, no meu canal no YouTube, numa leitura da semana, eu leio um poema dela, e eu leio também a tradução que eu fiz desse poema, explicando, porque ela mostra, num dos poemas, eu até fiz várias anotações aqui, num desses poemas, porque fala das estações, né, mostra um ritual que era feito com a colonização católica na região onde o povo dela foi colonizado, e que ela compara a imagem de Maria a uma deusa. E então ela fica espelhando e projetando a sua religiosidade, o seu imaginário, no rito católico que colonizou o seu povo. Então, recomendo demais. Ela é maravilhosa. Rita Bouvier, eu recomendo tudo que ela escreve. Infelizmente, não é traduzido nada para o Brasil, mas uma leitura que vai decolonizar a nossa mentalidade também a respeito da religiosidade dos povos indígenas. Recomendo este livro aqui, O Duplo e a Metamorfose, a identidade mística em comunidades Nagô, que é diferente das Yorubá, e da editora Vozes, tá? E aí você vai ter a ideia, em vários cursos meus, eu falo que no antigo Israel e Judá, eles não tinham o conceito de alma, eles tinham o conceito de duplo. Então, recomendo esse material se você quer se aprofundar nessa mentalidade, nessa forma de interpretar a realidade e entender melhor sobre a cosmovisão Nagô. Um outro livro do pai de Hermes de Xangô, que o nome dele é Ademir Barbosa Júnior, e que você pode também adquirir com ele, é Teologia de Umbanda e Suas Dimensões. Então, você pode já entrar em contato com o pai de Hermes de Xangô, assistir a nossa live. Lá na descrição da live tem as redes do pai de Hermes, e você pode falar diretamente com ele, e ajuda muito a entender a teologia, a elaboração teológica de outras religiões. Esse aqui também, Mitos Yorubá, o outro lado do conhecimento, de José Beniste, recomendo, tá? Da Bertrand Brasil, e aí você ter uma noção da mitologia que influencia as religiões de matriz africana no Brasil, beleza? Então, vai ter essas noções do que é bom e do que é mal de forma muito mais dissolvida, né, nessa forma de entender o mundo. Aqui, recomendo também este livro aqui, da Edições Loyola, Breve História das Reduções Jesuítico-Guaranis. E aqui vai ter é uma abordagem bem breve, tá? Não é aprofundada, não é exaustiva a pesquisa, mas vai tocar na questão desse contato dos jesuítas com os povos guarani, e as formas
do imaginário e da mentalidade que são ajustadas uma à outra. De preferência, né, na história, como ocorreu, dos Guarani se ajustando aos jesuítas. Este livro aqui, da editora Cononia, é Xirê, a Ciranda dos Encantados, Paulo Orusnadé Botas, da editora também Ave Maria, e a editora Ave Maria é muito interessante porque ela é uma editora católica, mas você às vezes encontra materiais como esse que tratam da mentalidade, do imaginário de povos indígenas. Esse aqui vai falar da questão dos encantados, que são esses espíritos, né, que estão ao redor das pessoas. Recomendo que vocês leiam essas literaturas, mas também da editora Polar e Arapoti, O Trovão e o Vento. Esse aqui é uma delícia, que é um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani. Então, se você quer entender as questões da cosmovisão xamanista, da forma de interpretar a realidade dentro das culturas tupi-guarani, recomendo o Trovão e o Vento com veemência, porque é um livro delicioso e também você vai viajar por outras maneiras de entender a realidade extremamente ricas. E dentro também do assunto dos povos indígenas, recomendo este aqui, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Copenaua e Bruce Albert. Tá? Aqui também do Instituto Socioambiental, né, e da Arapiauá, e esse livro especificamente é um livro bem grandinho, mas ele vai trabalhar a realidade do povo Yanomami no Brasil e as tentativas colonialistas, tanto do agronegócio, quanto a questões dos madeireiros, dos missionários. Inclusive, eu conheci missionárias que iam trabalhar, que trabalhavam entre os Yanomami, e que são contrárias a essa fala de indígenas, porque eles colocam à luz, trazem à luz todos os abusos e o colonialismo dessas instituições sobre o seu povo. Então, esse livro é fantástico, extremamente necessário, A Queda do Céu, do Davi Copenaua. Quando nós entramos na questão dos imaginários, lembra que na pasta de materiais da bibliografia de vocês estão recebendo esta obra inteirinha, A História da Feiura, do Humberto Eco. Este livro é extremamente necessário para entender as questões relacionadas ao mal na história. Tá? Lembrando que Humberto Eco é semiólogo, então é só olhar na sua pasta de materiais do Drive que você vai encontrar o PDF dessa obra importantíssima. Ele também tem A História da Beleza, tá? E também aquela obra que eu mencionei, dos Lugares Imaginários. E, por fim, existe, claro, outros livros relacionados à demonologia, que agora entram naquele espectro do imaginário do cristianismo e das ideias de se colocar medo nas pessoas para que elas se submetam aos seus dogmas a fim de serem libertas. Então, você cria o problema para depois oferecer o remédio para ele, né? Então, você tem a Suma Demônica, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas, de José Antônio Fortea, e você vai encontrar esse material, não é difícil de encontrar ele nas livrarias, tá? E assim você vai ter uma noção de como se estrutura sistematicamente a demonologia, a fim de trabalhar essa ideia de como tratar de forma cristã os fenômenos existentes. Lembrando que nessa área de fenômenos que são designados como possessões demoníacas pelos cristãos, eu recomendo que você estude psicologia da religião. Faça uma pesquisa, faça essa disciplina de psicologia da religião de forma isolada em alguma faculdade, universidade, mas estude psicologia da religião
antes de assumir e abraçar e adotar uma visão religiosa sobre esses fenômenos, que ela é sempre parcial e sempre vai te catequizar para o lado dessa teologia, tá? E você, quanto mais você estuda sobre outras interpretações desses fenômenos, mais você percebe o quanto é complicadíssimo você adotar uma visão religiosa deles, tá? Aqui, para título de curiosidade, né, você pode encontrar em qualquer livraria católica o ritual romano, que é o ritual de exorcismos e outras súplicas, que é o ritual oficial que os exorcistas usam para expulsão dos demônios, que é aqueles que você vê parcialmente nos filmes de exorcismos, né? Aqui agora você tem uma literatura de padres, de exorcistas, que nem Não Te Deixes Vencer pelo Mal, as últimas palavras de um grande exorcista, de acordo, é claro, com a editora Eclesia. Você vai ter muitas biografias e materiais de exorcistas ou relacionados a isso, como O Sinal do Exorcista, Minha Última Batalha contra Satanás, também da editora Eclesia, do padre Gabriele Amorth, que é um dos famosos exorcistas da Igreja Católica na história. O Último Exorcista, né? Então, também do padre Gabriele Amorth, e é interessante que o Sinal do Exorcista e O Último Exorcista tem o mesmo subtítulo, né? Minha batalha contra Satanás, minha última batalha contra Satanás. É extremamente dá aquelas manchetes assim, né? Reféns do Demônio, 5 casos de possessão e exorcismo, do Malaki Martin, também da editora Eclesia. Então, você vê que é uma editora cristã católica e que fez uma enorme variedade de publicações relacionadas a exorcismo. Tá? A Dark Side, né, tem... deixa eu mostrar esse outro aqui primeiro. Tem o famoso livro, né, do William Peter Blatty, que é O Exorcista, que a partir dele que foi inspirado o filme O Exorcista, e tem a continuação de O Exorcista, que é Legião, essa aqui é a edição da Dark Side, tá? Legião, que seria a continuação desse O Exorcista. Esses casos são complicadíssimos e mesmo que você acreditasse nesse fenômeno do filme Exorcista, ou do livro, né, você teria que ficar com o pé atrás pelo detalhe da mudança do livro para o filme. O caso do livro, que diz ser inspirado num fato, é que era um menino que foi possuído. O filme coloca uma menina, principalmente para dar mais sensacionalismo às cenas relacionadas à sexualidade, à tentação sexual ou imagens explícitas. Tá? Então, tem imagens fortes nesse filme e que eles fizeram questão de colocar a menina como sendo a possuída, porque nessas cenas ficaria mais sensacionalista. Isso já é motivo suficiente para você analisar com mais calma antes de abraçar a descrição, né, da situação. Este livro aqui, recomendo, Possessões Maravilhosas, do Stephen Greenblatt, da EDUSP, tá? E aqui ele vai tratar do que é maravilhoso, ou seja, na Idade Média e no Renascimento, você vai ter narrativas que vão além daquilo que é natural. E você vai perceber um pouco da cultura, do imaginário, das interpretações dos fenômenos, que não eram nada relacionados àquilo que a gente chama de exorcismo hoje, tá? Não tem relação direta, tá? Mas recomendo. A nova configuração do mesmo autor do Exorcista, esse aqui fez dinheiro em cima dessas narrativas, e que vai trazer outras
casos, outras ideias, sempre tendo a figura da personificação do mal para dar mais sensacionalismo à questão. Tem, tem também outros materiais relacionados à questão de possessão. Aqui tem Cura do Mal e Libertação do Maligno, Frei Elias Vela, que também vai trabalhar com as ideias relacionadas como de exorcistas, tá? E você vai ter na história os filmes muito famosos da linha Invocação do Mal, né? Da série Invocação do Mal, que agora você tem uma cronologia, tem a Freira, tem Annabelle, que são sequências, né? Antes disso, quero só mostrar um símbolo muito utilizado na Igreja Católica, é a medalha de São Bento, que é utilizada para também exorcismos, e essa medalhinha é vendida e aqui vem o manual junto com a medalhinha, tá? E nesses materiais relacionados a Darkside e outras editoras estão ganhando muito dinheiro por causa do casal Warren, né? E os Warren especificamente, né? Você vai estudar um pouco sobre isso. Eles lançaram casos, vários casos que eles trataram. Claro, se você vai ver o material do casal Warren, aqui tem a foto deles, eles acabam por sempre seguir a linha da Igreja Católica, sempre. Então, ela é uma sensitiva, ela tem visões de pessoas falecidas, de demônios ou coisas assim, e ele é um demonologista, e ele trabalha em parceria com a Igreja Católica, tanto que eles sempre precisam pedir autorização para a Igreja para determinadas ações. Então, você vai ter os casos, arquivos sobrenaturais deles, publicados pela Darkside, é de Lorraine Warren, né? E você vai ter, esse aqui é o Lugar Sombrio, que são mais arquivos deles. Então, são muitos casos, e Vidas Eternas, também do Ed e da Lorraine. Ambos são falecidos, ela faleceu, se não me engano, em 2019. A Darkside também tem esse livro aqui, Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios, para quem gosta da Annabelle. Até agora tem o lançamento do filme da boneca Megan, e é interessante essa questão de brinquedos, porque nos anos 80 saiu o Brinquedo Assassino, o Chuck, né? Que era um medo natural da época, de bonecos com pactos com o diabo. Quem viveu nos anos 80 sabe que o pânico satânico era muito forte, eu mencionei isso nas aulas. Então, você tinha mitos a Xuxa fez pacto, o boneco do Fofão tem uma faca dentro. Pesquise na internet que você vai achar todas essas conversas de pânico satânico em torno de brinquedos, em torno de coisas que você trazia para casa, discos que você virava ao contrário e falava alguma coisa. Isso aí era moda nos anos 80. Pânico satânico estava sempre na nossa vida. Então, o Chuck, o boneco Chuck do filme Brinquedo Assassino, representava o mal da época, aquela forma de boneco. Posteriormente, depois dos anos 2000, você vê um novo Chuck relacionado às tecnologias. E aí surge o caso da Annabelle sendo divulgado. E aí a Annabelle é um pouco diferente. Por quê? Porque o Chuck era um boneco possuído por um espírito de um assassino, de um serial killer. Então o boneco, ele andava, falava, fazia de tudo. No caso da Annabelle, ela é uma boneca que não se mexe necessariamente e que você vai perceber que, inclusive o Ed e a Lorraine sempre defenderam que espíritos não possuem objetos, eles querem possuir pessoas. Então, a Annabelle, ela já vai representar um outro tipo de medo, de alguém mexendo no objeto, ou usando aquele objeto. Então, nos filmes da Annabelle,
As cenas mais assustadoras são as que aparece o demônio, um rosto demoníaco, junto com a boneca ou perto da boneca. E isso são as partes que assustam no filme. Então, isso já vai revelar uma mudança no imaginário em torno do medo. E, por exemplo, agora em 2023 está saindo o filme Megan, que é com outro tipo de boneca, que é uma boneca robótica, que ela parece uma criança. Tanto que ela é feita por uma atriz, né? Ela é representada por uma menina, uma atriz que é dançarina e por isso faz movimentos acrobáticos, né? Então ela consegue fazer como se ela estivesse se movimentando como um robô, uma boneca robô. Então, a Megan é um outro tipo de medo, que é o medo da tecnologia viva, da inteligência artificial. E aí você vai percebendo que o medo de cada época vai sendo projetado para esse tipo de filme. Então, esse livro, ele vai relacionar artefatos e histórias desses fenômenos relacionados a brinquedos, tá? Aqui tem o Diário de um Exorcista, do Renato Siqueira e Luciano Milite, Como Lutar contra as Trevas, quando elas se escondem dentro de você, da editora Generale, e aí vai falar especificamente de um exorcista e a forma como ele enfrentava o medo a partir das suas crenças. Esse Invocadores do Mal é um material escrito junto com Ed e Lorraine Warren, e eles vão trazer vários casos aqui. Inclusive, os filmes relacionados são só para vender mais livros como esse. Tá? Aí você tem exorcistas e psiquiatras, e aqui essa conversa, né, do Gabriele Amorti, que é aquele padre exorcista, ele já vai entrar num assunto extremamente delicado, porque inúmeros exorcismos, se não a maioria, resultam em morte por causa do que acontece durante esses rituais de exorcismo. As pessoas que são identificadas como se estivessem possuídas por um espírito maligno, elas são torturadas no processo do ritual. Então, inclusive, tem um filme que eu considero particularmente um filme que eu recomendo. De todos os filmes de exorcismo, eu recomendo o Exorcismo de Emily Rose. Esse filme ele vai deixar em aberta a questão, porque ela foi relatada, né, como a história é baseada em fatos, e no caso a Emily morreu depois no processo do exorcismo. E até hoje há o questionamento: era um problema de possessão demoníaca ou era um problema psiquiátrico que deveria ter sido tratado? Então, esse filme, O Exorcismo de Emily Rose, eu recomendo este material. Vai ser a defesa do padre, né? Em relação a essas questões. Então, a gente tem que localizar, né? Então, esse aqui é Exorcismo, do Thomas Allen, que vai trazer uma outra narrativa a respeito disso, né? E o que eu acho mais interessante é que nos filmes de exorcismo, geralmente é narrado que começou com uma criança brincando com o tabuleiro de Ouija, né? Que é um tabuleiro como este que vem no livro, em que a pessoa segura e o espírito vai direcionando para falar com ela. E eu acho interessantíssimo que a história defende que a possessão começou com uma brincadeira dessas, e eles vendem no livro o tabuleiro e o marcador é para você brincar com isso. Né? É uma ideia genial, gente assim que é bem coerente com o que diz, né? Aqui tem a 1977, que é o caso de Einfeld, que é a história do primeiro filme Invocação do Mal, a narrativa desse filme, tá? Que é o caso que é de Lorraine Warren indicaram. Quero indicar uma série, né? Uma série que não tem pretensões de dogmatizar nada. Quero indicar a série Supernatural, ou Sobrenatural.
Inclusive, eles têm um livro, o livro dos monstros, espíritos, demônios e ghouls. Por que eu indico essa série? Porque eles realizaram ela a partir de mitos de inúmeras culturas. Então, você vai ter milhares de imaginários misturados nessa série. Isso é muito legal, porque você vai ter contato e a partir dessas a cada monstro, cada entidade que aparece na série, você pode pesquisar sobre e vai ter muito material por trás. Inclusive os DVDs originais da série vêm com documentários sobre esses elementos. E esse livro aqui é tipo um apanhado dessas mitologias em torno dos seres que aparecem na série. Eu considero muito rico como ponto de partida para pesquisa, não como, disso que eles creem, não. Mas para entender que existem variadas crenças e imaginários envolvidos em entidades de bem, de mal, daquilo que é bom, daquilo que é mal, e que você muitas vezes não conhece. Outra série interessante é a série Grimm, que os contos de Grimm originais, também você pode adquirir, eles não são que nem as histórias da Disney hoje em dia. Eles são muito mais macabros, muito mais assustadores, muito mais realistas. E a partir dessas histórias foi feita a série Grimm, que é um policial que tem habilidade de ver coisas. E essa série também é interessante porque traz muitas outras mitologias, principalmente da Europa antiga. Recomendo demais. Então tem muita coisa, muito material. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter mais ideias a respeito de leituras. E se você quer se aprofundar, esse vídeo foi para você. Muito obrigada, espero que você curta demais esse curso, que também compartilhe com as pessoas à sua volta, para adquirirem esse curso e terem acesso a esse material fundamental, e também que você adquira outros cursos, né? Eu preciso dizer para você que nós temos muitos outros cursos e quero aproveitar e apresentar eles aqui para você, porque nós temos este ano novos cursos especificamente, tá? Eu vou projetar aqui para que você conheça os nossos cursos. Muito bem. Então, aqui nós temos inúmeros cursos disponíveis, lembrando que a abordagem é em torno da Bíblia, de história, mitologia e arqueologia, sempre com metodologia científica, ok? Então, nós vamos trabalhar vários desses cursos. E o primeiro curso que eu recomendo é que você adquira o curso Asherá, Deusa de Israel. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com história, com arqueologia e principalmente com textos bíblicos, nós não nos deparamos com a realidade desses grupos que são descritos nessa época. Por isso, nós precisamos fazer uma investigação interdisciplinar, trabalhando com a literatura bíblica, com a arqueologia, com a história, também com a teologia, para verificarmos a existência de um culto oficial, sim, a Deus Asherá, como consorte de Javé. Javé e Asherá como um casal divino. Então, eu recomendo este curso. Esse curso é curto, mas com muito material extra, com muitos vídeos extras também. É um curso de apenas R$ 50. Lembrando que todos os cursos você pode adquirir através de Pix, PicPay, PayPal, Mercado Pago e PagSeguro, ou seja, você pode parcelar no cartão, boleto e outras coisas mais, tá? Então, entre em contato, adquira o curso, esse curso é extremamente barato e necessário para uma luta anticolonial, porque nós vamos atrás de narrativas que foram silenciadas na história. Recomendo o curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, Panorama Histórico e Literário, como um curso fundamental para entender o processo histórico e político da redação dos textos do Antigo Testamento, que é a Bíblia Hebraica, e para que você compreenda que não deve interpretar
a Bíblia como um todo, mas entender a escrita desses textos no processo histórico em que eles ocorreram. É fundamental perceber isso. Sem entender o contexto, não há como entender o texto. E aí você vai manter o hábito de projetar a si mesmo para dentro dos textos, o que é uma aberração e um anacronismo terrível, né? Então, adquira já o curso Bíblia Hebraica Formação em Conteúdo, que é o meu curso base para todos os outros cursos seguintes. Também eu criei o curso Leituras do Novo Testamento, os 4 Evangelhos da Literatura, um curso fundamental para que você compreenda o significado dos textos dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no contexto de sua redação. Não, Mateus não foi escrito por Mateus, Marcos não foi escrito por Marcos, Lucas não foi escrito por Lucas e João não foi escrito por João. Não, vamos entender o que esses textos significam, quem escreveu esses textos, em que contexto, o sentido deles no contexto específico da sua redação e, principalmente, como esses textos foram reunidos para formar o Novo Testamento. O cânon, a elaboração do Novo Testamento também é abordada neste curso. Agora, este curso aqui, Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação, é aqui que nós abordamos a personificação do anticristo, a imagem do anticristo, na época em que esses textos foram escritos. Nós estudamos capítulo a capítulo do livro de Apocalipse, as simbologias, o que significam, de onde vieram, o contexto sociopolítico desses textos, a quem esses textos eram dirigidos, para que esses textos foram escritos, e diferenciar o que os textos do Apocalipse significaram quando foram escritos, daquilo que foi inventado posteriormente no contexto da igreja cristã. Importantíssimo esse curso, gente. E eu criei também o curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, para nós entendermos que nos textos bíblicos não se trata apenas de um Deus, não trata apenas de um culto centralizado, não. Javé é muito um entre muitos outros. E nesse curso nós vamos entender da onde que surgem os diversos deuses e deusas que são citadas nos textos bíblicos e o contexto da influência dessas mitologias para esses textos bíblicos. E também de onde surgiu Javé, né? Porque muita gente acha que Javé saiu de Israel, e não foi assim. É muito importante que a gente entenda quem eram essas figuras e como interpretá-las nos textos bíblicos. E que se você quer conhecer mitologias da Bíblia, outras figuras de heróis, da onde que surgiram, em que contexto essas narrativas apareceram, muita coisa interessante, muito babado tem nesse curso aqui, gente. Metaverso explorando o livro de Juízes. Juízes é um livro muito diferente dos demais da Bíblia, porque ele tem narrativas de vários heróis e heroínas, pessoas completamente diferentes, cheias de estereótipos e que são colocadas ali por propósitos específicos. Então, adquira já o curso Metaverso, explorando o livro de Juízes, para não perder nada desses babados. E, em seguida, nós temos o curso Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético, que vai tratar especificamente da época do pós-exílio, a época em que a elite sacerdotal, a elite, a aristocracia de Judá foi para o exílio na Babilônia, e esse processo de retorno e de instituição da monolatria. Nós analisamos o livro de Zacarias, capítulo a capítulo, e esse contexto histórico complexo que vai desembocar posteriormente no monoteísmo. E se você quer compreender melhor sobre a problemática das narrativas em torno do grande herói Davi, do famoso Davi que matou Golias, que na verdade não foi ele, né? Nós vemos isso nesse curso, é o curso Saul e o usurpador Davi, os livros de Samuel que você precisa, viu? Assistir. Então, adquira já esse curso e nós vamos
conhecer quem era Saul, a sua relação com os textos das cartas de Amarna, a sua relação com a representação de um Deus Javé guerreiro, a instituição desse outro Javé que não existia antes, porque nós temos 2 Javés na Bíblia, e nesse curso você vai conhecer essa diferença. Então adquira já Saul e o usurpador Davi, os livros de Samuel, para não perder nada da relação da monarquia com essa criação de um novo Javé. E então nós temos o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos. Lembrando que todos os cursos você tem aulas gravadas para assistir quando quiser, com muito material, que você já sabe que você recebe bastante material relacionado, atendimento personalizado, e todos os cursos têm certificado. E ao Deusas Loucas e Feiticeiras, um curso fantástico sobre as figuras femininas nos textos bíblicos, incluindo deusas, incluindo loucas, mulheres tidas como divergentes, heréticas, violentas até, e feiticeiras, mulheres relacionadas à magia e rituais, sacerdotisas. Sim, nós falamos muito coisa relacionada. E é nesse curso aqui que nós analisamos um único texto da Bíblia em que descreve um aborto. Então, não perca, adquira já esse curso Deusas Loucas e Feiticeiras, para não perder nadinha do que tem nele. Nós, então, abrimos o curso do livro de Jó, Resistência versus Submissão. Esse curso aqui vai trabalhar o livro de Jó, capítulo a capítulo, mostrando o sentido dos textos na língua original hebraica e também mostrando as diferenças políticas de seus redatores, porque nós temos uma problemática grande aqui entre a elite sacerdotal e o povo. Temos 2 tipos de redação nesse livro, e temos também a problemática das mulheres no pós-exílio, as leis de pureza e impureza, a rebelião das mulheres contra os sacerdotes. Tudo isso e muito mais aqui nesse curso, um livro de Jó, Submissão e Resistência. Adquira o seu já. Em seguida, nós temos o curso Profecia em Israel e Judá, trabalhando as características do ofício profético no antigo sudoeste asiático, as influências culturais desse ofício profético para dentro de Israel e Judá, e panoramicamente todos os textos chamados proféticos na Bíblia. Inclusive, abordamos os tipos de profetas na Bíblia e profetas não canônicos, pessoas que atuaram em ofício, reconhecido como profeta, mas que não tem uma literatura relacionada ao seu nome. Adquira já esse curso para ter já uma introdução para os livros proféticos que nós vamos abordar agora em 2023. Nós temos o nosso curso, a representação do mal nas religiões. Este curso aqui precisa ser divulgado, mais pessoas terem acesso. Mostre por seus contatos e traga mais pessoas a essa viagem na história, na literatura, na filosofia, na teologia, no imaginário das culturas, para entender o processo de demonização e personificação do mal na história. Em fevereiro, nós temos o nosso curso O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, e que vai abordar com profundidade a narrativa de Gênesis 3, da tentação de Adão e Eva, a árvore, a maçã, malum em latim, né? Malum, que significa tanto maçã quanto mal em latim, e vamos entender toda a simbologia da serpente, da árvore, e a relação dessa narrativa de Gênesis 3 com a deusa Axerá e o seu divórcio da divindade Javé. O que isso tem de relação? Será que é o que nós estamos imaginando, gente? É muito incrível esse curso. Não perca, porque ele está maravilhoso. Adquira já. Em março, nós vamos ter agora o curso Jeremias, contrariando reis da terra e a rainha do céu. Vamos analisar
o texto do profeta Jeremias, capítulo a capítulo, entendendo o sentido dos textos originais na língua hebraica e entendendo também qual a relação de Jeremias com as autoridades monárquicas e com a mitologia em torno dessa rainha do céu. Vamos entender esses processos políticos e mitológicos em torno do texto do livro de Jeremias. É importantíssimo, gente. E lembrando, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para entender e acompanhar cada um desses cursos, tá bem? O mês de março, já adquire e garanta seu ingresso para não perder esse curso maravilhoso. Em abril, teremos este curso aqui. Ela está pegando fogo. Cântico dos Cânticos, texto a texto. Sim, nós vamos analisar capítulo a capítulo, a partir da língua original, o que esse texto, que possivelmente foi escrito por uma mulher, sim, um texto bíblico escrito por uma mulher, e que vai trazer o sentido histórico e social dessa realidade para dentro de poesia, uma poesia fantástica. Não, nós não vamos trabalhar os textos bíblicos a partir de teologias, nem dogmas, nem visões cristãs teológicas, gente. Nós vamos trabalhar o texto a partir de uma exegese histórico-crítica indiciária, texto a texto, na língua hebraica, no contexto em que ele foi redigido, na cosmovisão e mentalidade do redator, para entendermos exatamente o que esse texto significa, sem religiosidade, sem induzir teologicamente, ok? Adquira já, porque esse curso vai ser uma delícia. E é claro, em seguida nós já temos todos esses cursos, já estão lançados, gente, já estão disponíveis nas minhas redes, nos e-mails que eu mando para os alunos. O curso World of Dragons, Daniel e a literatura apocalíptica. Aí sim, nós vamos entender que figuras malignas eram essas que surgiram da literatura apocalíptica do período chamado interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. A política dos macabeus. Vamos entender as revoluções, os problemas, os rituais surgidos ali. Todo o imaginário em torno do livro de Daniel, capítulo a capítulo, e a literatura em volta dele. Não perca esse livro, porque vai ser melhor que Game of Thrones, entendeu? Garanto para você. E olha lá, em seguida nós temos agora este curso imprescindível, Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição. Textos que foram elaborados com a intenção de legitimar uma reconstrução da cidade, reconstrução teológica, reconstrução social, mas que, na verdade, defendem a destruição de identidades, a destruição de narrativas, a destruição de vidas. E nós vamos ver exatamente o que essas monoculturas de destruição causaram na história e o que os textos de Esdras e Neemias significam nesse contexto. Garanta já o seu ingresso, porque é fundamental para entendermos esse processo histórico. E em seguida nós temos o curso Os Três Isaías, Esperança Messiânica. Sim, nós vamos analisar aos três Isaías, ou seja, o livro de Isaías, do profeta Isaías, não foi escrito por uma pessoa, foram escritos por três pessoas. E aí nós temos três partes, o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías, e que nós vamos compreender cada um no contexto em que foi escrito, cada um de acordo com a visão do seu redator, na época distinta, pré-exílio, exílio e pós-exílio. Quais significados estão ali? Existe profecia sobre Jesus ali em Isaías? O que era o Messias? O que é essa esperança messiânica? Não perca os três Isaías, a esperança messiânica, e os ingressos já estão à venda. E olha que maravilhoso, sim, nós vamos ter um curso sobre a sabedoria popular dos provérbios, e nós vamos compreender
capítulo a capítulo do livro de Provérbios, e também o sentido dos provérbios, e a espiral que nós temos formada nessa narrativa cíclica dos provérbios, nessa elaboração cíclica, e com todas as características da poesia hebraica, dos paralelismos, dos quiasmos, e de muito mais que nós vamos encontrar ali, e nós vamos entender o que são provérbios na antiguidade, o que são provérbios hoje, para que servem, o que significam. Não perca esse curso fantástico sobre a sabedoria popular dos provérbios, o livro de provérbios e provérbios na contemporaneidade. Você vai até aprender a escrever os seus próprios provérbios aqui. Não perca essa, gente. E olha o que nós temos em setembro. A deusa Estar e o livro de Esther. Sim, mês de setembro de 2023. Estamos com este curso maravilhoso, analisando o livro de Esther, capítulo a capítulo, e analisando e conhecendo toda a mitologia sobre a deusa babilônica Estar, e entendendo a relação dessa deusa com a escritura dos textos do livro de Esther. Não perca, porque toda a chave de interpretação está à sua disposição. Garanta já seu ingresso para este curso em setembro. E em outubro nós vamos ter o livro Moralidade à Flor da Pele, Lamentações e Eclesiastes, capítulo a capítulo. E nós vamos entender o sentido desses dois livros, desses textos, né, bíblicos, e a relação deles com a noção da moral no antigo Israel e Judá. E vamos trabalhar essas ideias de moralidade, o que eles significam e como esses dois livros vão defender uma moral extremamente rigorosa no contexto em que eles foram escritos. Não perca este curso. E em novembro, nós vamos mergulhar em música e poesia com o curso Música e Poesia nos Salmos. Vamos analisar, sim, os textos dos Salmos na Bíblia hebraica e entender o que eles significam no contexto de sua redação. Muita mitologia, muito imaginário, muita música e inúmeras coisas maravilhosas que vocês não podem perder. Adquira já, garanta seu ingresso, lembrando que você vai ter aulas gravadas para assistir quando quiser e muito material para conseguir ler esses salmos e entender eles no contexto em que eles foram escritos e como eles foram utilizados posteriormente. E vamos fechar 2023 com chave de ouro, curso de dezembro, Ezequiel, deuses e deusas no templo de Javé. E o texto de Ezequiel tem muita coisa. Tem texto de profecia, tem texto de visão, tem texto contra as mulheres que adoravam a rainha do céu. Também temos textos sobre Javé saindo do templo, porque o templo estava cheio de divindades. E o que eles estavam fazendo lá? O que essa visão de Ezequiel significa? Vamos entender o contexto dos capítulo a capítulo do texto de Ezequiel, na língua em que esses textos foram escritos, e também com todas as simbologias envolvidas. Não perca. E é nesse livro que fala qual era o verdadeiro pecado de Sodoma. Não perca esse curso, garanta seu ingresso e venha participar conosco dessa aventura incrível. Gente, tem muito curso, adquira já esses cursos, você pode acessar pelo Linktree, que está na bio das minhas redes, ou enviar um e-mail para mim, adquirir o curso, e você vai amar cada uma dessas aventuras. Não perca, gente, adquira mesmo, participe. Se você sabe de alguma mulher ou de alguém da comunidade LGBTQIA+, entre em contato, porque para essas pessoas tem possibilidade de bolsa, até mesmo para as aulas ao vivo. É feito tudo para que as pessoas tenham acesso a conteúdos que ficam muitas vezes fechados
dentro da universidade e não são disponibilizados. O importante é que mais pessoas tenham acesso aos textos, ao entendimento do que eles significam e não sejam manipulados por pessoas que citam esses textos para controlar as vidas das pessoas, controlar as consciências das pessoas, ou até mesmo por puro proselitismo. Gente, vamos disseminar conhecimento e pesquisa de qualidade, e assim nós podemos construir a nossa própria liberdade. Muito obrigada e um grande abraço para você. Até mais, pessoal.